Diz assim, ó, o que João vê depois de ver a besta do mar. Apocalipse 13, abre aí, vamos lá. Gente, eu tentei desligar o ar aí para você não ficar muito frio, porque hoje o clima tá bem geladinho, né? Mas se você sentir que tá abafado, só comentar aí com a Joyce que a gente vai avançando. Apocalipse 13, que é o capítulo da besta, né? Só que tem outra besta. Ixi, e agora? Vamos entender esse negócio aí. Apocalipse 13, 11 ao 14. Diz assim. Tá muito estranho. Mas eu vou me controlando aqui. Eu tentei já mexer em médio. Vai tentando aí. Eu vou falando, você vai vendo aí. Diz assim, gente. 13, 11 ao 14, ó. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. Uau! Você está tenso, está tranquilo? Que o estudo de hoje tem muitos detalhes aqui. No entanto, nós vamos dedicar o tema só para falar disso. Queria saber se você está confortável aí. Vamos fazer um exercício? Eu estou precisando. Coloca o braço para frente assim, ó. Respirar fundo. Todo mundo, vamos lá. 1, 2, 3 e... Mais uma vez. Solta. Pensa no dia, sei que foi corrido. Agora tenta pedir assim, ó, calma para esse momento. 1, 2, 3 e... Abaixa o braço devagar. Isso. O que você achou da besta da terra? Misericórdia, né? Que estranha descrição, né? Ela parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Tem 2 chifres, a outra tinha 10. Essa tem 2. A outra veio do mar, essa vem da terra. Só que as duas estão coligadas, você percebeu? A da terra ela faz de tudo para que a do mar tenha uma certa preponderância, né? Que ela apareça também. E fala que a do mar tinha recebido uma ferida mortal, só que a ferida mortal foi curada. Isso aqui é claramente uma alusão. Quando foi que a besta do mar recebeu uma ferida? Com a prisão do Papa por Napoleão Bonaparte, em 1798, quando terminam os 1260 anos da profecia. Então, o papado ele perde ali seu domínio. Só que em 1929 para cá, com o Tratado de Latrão, o Vaticano foi concedido ao papado e hoje ele assim ainda não está não tem domínio ainda mundial, mas o papado vem recuperando a sua influência mundial perante os governantes e tudo mais. Só que a profecia está apontando para um momento ainda no futuro dos nossos dias. Um momento em que essa força que foi perdida pelo papado, o sistema papal, ela vai voltar de maneira ainda mais forte no futuro. E essa tal dessa besta da terra é a responsável por tornar esse poder à tona, por fazer com que esse poder seja realmente um poder conciso que consiga impor novamente diante da humanidade. Quem é essa besta da terra? O que significam essas características? Imagem da besta, número da besta, 666. Que isso, gente? Olha, é o centro de muita polêmica que a gente ouve por aí na internet. Há muitas conjecturas sobre o que é 666, o que é besta, tem gente que tem medo desse número. Afinal de contas,
De onde está vindo esse simbolismo? Eles vêm de onde na Bíblia? Será que tudo que está aparecendo aqui é novo ou vem de algum lugar? Então nós vamos mergulhar agora detalhadamente. Está vendo aí na apostila o negrito? Ó, ponto por ponto? Ó. 1, 2, 3. Vamos ponto por ponto para a gente não correr o risco de ter nenhum mal entendido, beleza? Vamos junto, hein? Uma besta que sai da terra. Vamos começar por aqui. A outra veio do mar. Essa vem da terra. O que é mar? Mar são povos, multidões, nações e línguas. Mar, águas, vir das águas. E o que pode significar terra? Primeiro eu queria dizer para vocês como é que a palavra terra aparece em Apocalipse, o contexto imediato. Olha aqui Apocalipse 12, no verso 15, olha que interessante. Como é que a palavra terra é usada no próprio Apocalipse? Ó. 12, verso 15, diz assim: Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. Agora vamos para o 16. A terra, porém, socorreu a mulher. Abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. Então aqui a terra aparece como sendo um refúgio para a mulher. Terra, no Apocalipse, é o refúgio para a mulher. Vamos agora para o 10, capítulo 10 de Apocalipse, verso 1 até o 6. É uma visão gloriosa que João tem de um grande anjo forte, que alguns entendem como sendo um símbolo para o próprio Cristo, porque esse anjo tem um arco-íris na cabeça, e arco-íris é símbolo do trono de Deus. Vamos ler. Vi outro anjo forte descendo do céu, estou lendo o capítulo 10, envolto em nuvem com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. Interessante, abre aspas. Essas descrições aqui são as descrições do Jesus glorificado do capítulo 1. João ele vê Jesus glorificado no capítulo 1 e essas mesmas descrições aparecem aqui. Por isso que alguns interpretam como esse tal desse anjo do capítulo 10 sendo o próprio Cristo, só que sendo descrito com figura angelical. Verso 2. O anjo tinha à mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a... E gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, sobre o mar e sobre a terra. Presta atenção, o anjo está em pé sobre o mar, um pé sobre o mar, outro pé sobre a terra, esse anjão gigante, porque tem que ser muito gigante para conseguir fazer isso. E olha o que diz aqui no verso 6, E jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, uma referência à criação. Já não haverá demora. Vamos entender isso aqui. Capítulo 10, 11, 12, 13 e 14, eles estão falando de um tema. O tema é o seguinte: o que vai acontecer no auge do tempo do fim? Quando o tempo do fim chegar e o grande conflito se intensificar entre o bem e o mal, quais são as coisas que vão se desenrolar? Então, a visão que João tem no capítulo 10 prepara para os eventos do capítulo 12, 13 e 14. É como se fosse uma introdução, um prelúdio. É a primeira vez que terra e mar aparecem no Apocalipse com sentido simbólico. Aí o anjo grandão, gigante, que tem a descrição de Cristo com a coroa, com um arco-íris na cabeça, ele coloca um pé sobre a terra e um pé sobre o mar. E depois no capítulo 13, uma besta sai do mar e outra besta sai da terra. No capítulo 12, a mulher é socorrida pela terra e depois a besta vem da terra, a outra besta vem da terra. O que significa mar e o que significa terra na cabeça de um hebreu? Mar era símbolo de um povoamento muito grande, que eles enxergavam o mar, o oceano, como sendo uma imensidão sem fim. Você não via à vista, era uma imensidão. Eles enxergavam o mar como sendo muitas pessoas. E a terra era vista como um lugar pouco povoado. O mar representava muitos povos, um povo grande, e a terra representava um povo menor. Quando o anjo coloca o pé sobre o mar e sobre a terra, isso indica a totalidade do planeta. Mar e terra. Quer dizer que esse anjo,
ele está prestes a comissionar um povo para trazer uma mensagem que é mundial, porque ela vai alcançar toda tribo, povo, língua e nação. Só que a besta também tem uma mensagem para alcançar todo povo, tribo, língua e nação. E o remanescente também tem que alcançar todo povo, tribo, língua e nação. Então esse anjo está fazendo um esquema. Está mostrando para João assim, ó, o mar e a terra é a totalidade do que eu preciso. Eu vou agir com uma mensagem no tempo do fim que vai alcançar pequenos povos e grandes povos. Mar e terra significam águas são povos. Terra é um lugar pouco povoado. Então, eu tenho uma mensagem para o tempo do fim que precisa alcançar a totalidade do que existe. Céu, terra, mar e tudo que neles há. Só que a besta também tem uma mensagem que quer alcançar céu, terra, mar e tudo que neles há. Em outras palavras, o mal está tentando atacar o bem, só que o bem precisa vencer o mal. Mas aí ele está mostrando que essa mensagem ela é urgente, ela é importante, e nós temos que entender que mensagem é essa. Como assim? Qual é a mensagem que o remanescente tem que pregar e qual é a mensagem que o poder oposto ao remanescente está tentando pregar. Porque quando eu descubro qual que é a mensagem verdadeira e eu descubro qual que é a mensagem falsa, então eu rejeito a falsa, eu fico com a verdadeira, eu prego contra a falsa e eu prego a favor da verdadeira. Esse é o contexto aqui. Então o que significa terra, gente? Lugar pouco povoado. Lugar que não tem tanta habitação, não tem tanto povoamento como o mar. O mar representa a maior parte dos povos, a terra representa a menor parte dos povos. Essa é a interpretação e calma que ela vai ficar ainda mais clara quando eu terminar aqui o esquema, tá bom? Vocês vão entender melhor, vou voltar nessa parte. Essa besta tem 2 chifres, ponto 2. 2 chifres. Vou colocar ali a imagem para a gente ter algumas imaginações. É mais ou menos aquilo ali. 2 chifres? Vem cá, não é a primeira vez que chifre aparece na profecia, não. Já apareceu um monte de vezes aqui. Vamos recapitular? O animal terrível e espantoso de Daniel não tinha chifres? Vamos ver se você lembra. De quantos que ele tinha? 10. A besta do mar não tinha 10 chifres? Tinha. O cordeiro que brigou com o bode no capítulo 8 de Daniel, tinha chifres ou não tinha? Tinha. Ainda falou claramente que os chifres eram reis. O bode, o bodão, ele vem e chifra o carneiro. Ele não tinha um chifre? Então, chifres. O cordeiro que aparece na visão do capítulo 4 de Apocalipse, que foi degolado, esse cordeiro também tinha chifre, tinha 7 chifres. Então, a gente já viu que chifre aparece na profecia constantemente. O que é chifre? Então, pode ser poder, pode ser rei, ou pode ser reino. Pode ser alguma dessas coisas. O que representam esses 2 chifres aqui no capítulo 13, dessa besta aí, ó? É porque o texto não fala, né? Lá no capítulo 8 falou que o chifre era a Média e a Pérsia. Então a profecia traduziu o código, mas aqui não está falando. Só fala que tem 2 chifres. E aí? Para a gente entender o que são esses chifres, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Pega o capítulo 13, e olha para a gente os chifres da besta do mar. Olha só que interessante. Aqui Peraí. Ah, tá. O verso 1, ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha... Quantos chifres que a besta do mar tinha? 10. E 7 cabeças. E sobre os chifres, quantas diademas? Você sabe o que é diadema? Coroa real. Coroa real. Na visão da besta do mar, os chifres têm coroas. Então, claramente, trata-se de governos, ou de reinos, ou de reis. A besta da terra não tem coroa sobre os chifres. Então, talvez não se trata de reino, nem de rei, porque ela não tem coroa como os da anterior tinha. E as bestas, você poderia pensar assim, não, pastor, mas lá no capítulo 8 de Daniel, o carneiro tinha 2 chifres e lá era reinos. Por que aqui não é? É porque lá deu nome aos bois. Lá no capítulo 8 de Daniel deixou claro assim, olha, o carneiro tem 2 chifres, que são a Média e a Pérsia. Mas aqui não está falando, não tem tradução, não tem lugar nenhum na Bíblia que fala o que são esses chifres dessa besta aqui. E eles não têm diadema na cabeça, ao contrário dos que tinha na da anterior.
Só recapitulando, quais são mesmo os 10 chifres da besta do mar? São as tribos bárbaras, pessoal, que depois se tornaram a Europa atual. Só para a gente ir. Que é os visigodos, francos, alamanos, virou a França, Burgúndia. Então, a identificação histórica dos chifres do mar são esses aí. Agora, a besta da terra não parecem ser reinos, nem reis. Ora, se chifre significa força, poder, mas não representa reino e rei nesse contexto, significa o que então? Na besta da terra agora. Podem significar 2 pilares que sustentam duas frentes, 2 colunas, 2 fundamentos que sustentam esse poder. Fundamentos, não estamos falando aqui de rei, nem de reino, estamos falando de 2 fundamentos, 2 pilares. Porque chifre, a tradução, a mesma palavra que é usada para chifre no hebraico, é a palavra que é usada para força. 2 forças. Então são 2 forças, são 2 pilares que sustentam esse poder. Vamos chegar lá. 3. Ela se parece com um cordeiro. Mas só parece. Ela fala como um... O que é cordeiro na Bíblia, no Apocalipse? O que é cordeiro? Jesus. No Apocalipse, cordeiro é Jesus. E o que é dragão em Apocalipse? Satanás. Então fica fácil. Esse poder, ele começa falando como se fosse Jesus, ele traz uma mensagem parecendo com a de Jesus, mas no fundo a mensagem é de Satanás. Então ele confunde muito bem Jesus com mentira. Deve ser por isso que eles falam anticristo, né? Que é contra Cristo, mas para ser... tem uma explicação muito legal, até o Rodrigo Silva fala disso aí nos vídeos deles, que anticristo também significa no lugar de Cristo. Ou seja, alguém que tem a predisposição de parecer-se com Cristo e toma o lugar de Cristo. Número 4. Opera grandes sinais e maravilhas. Você viu que o texto fala que ela até faz fogo descer do céu? Gente, isso é uma intertextualidade clara com o Antigo Testamento. O negócio de fogo descer do céu, na verdade nada aqui é literal, tá? Apocalipse 13 é todo simbólico, tudo simbólico. Besta é simbólico, chifre é simbólico, dragão é simbólico, cordeiro é simbólico, fogo descer do céu tem que ser simbólico também. Porque se eu pego uma coisa literal e a outra coisa simbólica, eu estou sendo injusto com o texto. Então, se uma coisa é simbólica, tudo no texto é simbólico. Entendeu? E o Apocalipse, ele realmente é simbólico mesmo. São metáforas, são símbolos. Quem foi no Antigo Testamento que fez fogo descer do céu? Elias. Elias no Monte Carmelo foi o episódio em que desceu o fogo do céu. E teve um outro momento que desceu o fogo do céu. No Pentecostes. Em Atos capítulo 2, línguas como de fogo vieram sobre eles, o Espírito Santo desceu e aconteceu maravilhas. Então, o Apocalipse, quando fala de fogo que faz descer do céu, ele está querendo dizer que esta besta da terra, ela tem a ousadia de fazer manifestações sobrenaturais que pareçam fazer com que ela tenha autoridade de Deus. Ecoando Elias no Monte Carmelo, é um poder que está querendo dizer o seguinte, olha, nós detemos o poder, nós temos aqui, nós falamos e a coisa acontece. A gente fala e o fogo desce, igual Elias falou. E ecoando Atos capítulo 2, esse poder ele tem um pseudo-avivamento. Pseudo é falso. Avivamento é tipo, não tem o que aconteceu em Atos capítulo 2? Esse poder, na vida desse poder aqui, ele tem uma repetição fajuta do que aconteceu em Atos 2. Ele tem uma imitação do que aconteceu em Atos 2. Ele tem uma contrafação do que aconteceu em Atos capítulo 2. Então, esse poder, ele tenta... A melhor palavra aqui é imita. Ele está tentando imitar coisas que aconteceram no passado, mas ele consegue imitar essas manifestações nele aqui. Vira a página, virou? Virou? Qual que é a melhor identificação histórica para esse poder? Olha só. Tem que surgir na história depois do período de 1260 anos, porque a besta da terra surge depois da do mar. Certo? Então eu preciso procurar esse poder, esse bicho ali, ó. Eu preciso procurar ele depois dos 1260 anos, ou seja, depois de 1798.
esse poder, ele tem que falar como Jesus, mas depois ele se mostra que é o mal. Ele tem que ter uma experiência de avivamento do Espírito Santo que aconteceu nele, uma experiência que se manifestou ali. Esse poder, ele precisa ter as características que nós acabamos de desenrolar aqui. Ele tem que ter duas filosofias porque não são dois chifres, eu já mostrei que não são reinos, são dois pilares, são duas ideologias, dois fundamentos, duas forças que fazem com que ele se sustente. Galera, a gente identifica o historicismo como esse poder ser nos Estados Unidos da América. E agora eu vou te mostrar como é que cumpre as características nesse poder, nesse país. Porque a besta da terra é os Estados Unidos da América. Vamos lá. A única nação que surge como um poder mundial é os Estados Unidos. E você sabe a história dos Estados Unidos assim? Como que eles começam? Vou resumir aqui para vocês a parte religiosa disso. Porque o que importa é a parte religiosa. Cristóvão Colombo chega aqui, os ingleses se mudam para cá, começam a desbravar a América do Norte. Só que uma leva desses ingleses eram os puritanos. Quem eram os puritanos? Eram protestantes que não aguentavam mais o sistema romano de opressão. E eles estavam em busca de um novo mundo para que eles pudessem exercer a fé dele. Puritano é a mesma coisa que um evangélico bem sistemático. Então eles estavam querendo um ambiente, um lugar que eles pudessem exercer a fé deles com mais liberdade. Quando os Estados Unidos eles vêm e são fundados e recebem a sua Constituição, eles tinham como pilar dois fundamentos: liberdade civil e liberdade religiosa. A ênfase dos Estados Unidos, quando ele surge na história, é o seguinte: aqui você pode ter sua liberdade civil e religiosa. Nós vivemos no novo mundo. E aqui no novo mundo nós vamos recomeçar isso, uma história de liberdade civil e religiosa. Então ele tem dois pilares na sua Constituição. Eles começam com um contexto protestante, um contexto assim, evangelicalismo e tal. E você deve estar se perguntando, quando foi que os Estados Unidos experimentou um avivamento, um pseudo-avivamento refletindo Atos 2 e a experiência de Elias? Ora, o pentecostalismo moderno foi lá, com a manifestação da Rua Azusa, que foi onde o dom de língua se manifestou, que depois surgiu a Assembleia de Deus. Sabe, aquela doutrina de fazer assim com a mão e as pessoas caírem, essa ideia de terno ungido, pentecostalismo, sabe? Todo o coração do pentecostalismo, ele surge, não é no Brasil e nem na Europa, mas são nos Estados Unidos. Então nós entendemos como sendo um cumprimento de um falso avivamento que aparenta estar mostrando para as pessoas que o Espírito Santo está ali naquele movimento, mas no fundo, engana, corrompe, distorce a Bíblia. E é um país que fala que é de Deus, que fala que defende a liberdade de Deus, mas no fundo, por trás, tem intenções malignas, intenções satânicas por trás. Certo? Então, por causa dessas evidências, a forma protestante, o falso avivamento que aconteceu no século XIX, a liberdade civil e religiosa, o fato deles se tornarem uma grande potência de uma forma miraculosa. Como foi que os Estados Unidos, que era uma colônia igual ao Brasil, como foi que eles chegaram a ser o país que hoje é a superpotência mundial? O que aconteceu nesse país para que eles se tornassem tão grandes e tão fortes? Qual que é a ênfase deles? Protestantismo. Só que o Apocalipse parece estar mostrando uma verdade bem forte. No fim dos tempos, pasmem, o protestantismo apostatado vai se unir com o catolicismo romano, com o papado, e essa união vai gerar perseguição aos cristãos. Que cristão? O remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O contexto profético aponta para isso. O poder papal e o poder dos Estados Unidos da América, eles vão se unir no futuro, de alguma forma. Eu não sei como isso vai acontecer, porque a profecia não fornece todos os detalhes, mas protestantismo que se apostatou, representado por essa nação, mais o papado, que também já se apostatou faz tempo, vão se unir e vão perseguir o remanescente. O remanescente são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E ao longo do estudo de hoje, isso vai ficar bem claro assim. Tá bom?
Vamos continuar? Pergunta 2. O que é a imagem da besta, a qual a besta da terra dá vida? Ou fôlego no original. Algumas versões falam deu fôlego. Vamos olhar Apocalipse 13, verso 15, para a gente analisar isso aí? Quem pode ler para a gente, pessoal? Apocalipse 13, verso 15. Imagem da besta? Que é isso? Vamos lá. Por favor. Lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos que não adorassem a imagem da besta. Então, isso aqui tem ecos no Antigo Testamento. E eu queria pensar com você aqui. Repita comigo, imagem da besta, vai. Então, lembra que eu falei que nada no Apocalipse é novo? E que o Apocalipse é uma verdade que repete e amplia? Lembra que eu já estou falando essas frases aqui? Se nada no Apocalipse é novo e tudo que está aqui repete e amplia, é muito possível que esse negócio de imagem da besta também seja um reflexo do Antigo Testamento. E é. Olha só. Imagem da besta faz alusão ao quê? Há pelo menos 3 coisas. Lembra quem foi que levantou uma imagem na planície de Dura e obrigou as pessoas a se ajoelhar diante da imagem de ouro que ele estabelecera? Alguém? Perguntas avançadas. Avançada não, fácil, começa com N. O rei que fez. Nabucodonosor. Ele ergueu uma imagem. Aqui, gente, é Daniel 3 purinho. O eco que João está fazendo é daqui. E o rei levantou uma imagem e falou, adorem. Quem não adorar vai acontecer o quê? Vai morrer, vai para a fornalha. No Apocalipse 13 é a mesma coisa. É feita uma imagem à besta e quem não adorar vai morrer. É a perseguição de morte mesmo. Está conseguindo ver os paralelos? Calma. Só que o Antigo Testamento tinham ídolos que eram imagens de escultura. Que as pessoas se curvavam diante dessas imagens. Só que o profeta Isaías e Jeremias diziam constantemente, o ídolo, ele não pode fazer nada por você. O ídolo não fala, não sente, ele não tem nada, o ídolo não é nada. Eles dizem isso, eu estava lendo isso esses dias. E no capítulo 2, verso 7 de Gênesis, o boneco Adão estava deitado e então soprou fôlego àquela imagem, aquele boneco, e o boneco ganhou vida. Agora, junta essas três analogias aqui que a própria Bíblia fornece, e vamos trazer agora para Apocalipse 13, para a gente entender o que é essa imagem da besta. Vamos lá. A imagem aqui, fazia alusão, quando Nabucodonosor mandou construir uma imagem toda de ouro, em formato de homem, vocês acham que ele estava querendo que as pessoas se lembrassem de quem, quando ele fez aquela imagem de um homem de ouro? Ele estava querendo que as pessoas se lembrassem dele. A imagem era o mesmo que dizer, adorem o Nabucodonosor. É que a imagem, ela era grandona. E Nabucodonosor não podia se colocar em sentido lá, para que as pessoas o adorassem, porque ele era pequeno frente a uma comunidade gigante em Babilônia. Então, por prepotência e arrogância, ele manda construir uma imagem gigantesca, que tinha 27 metros, 66 côvados de altura e 6 de largura. Inclusive, já vou falar sobre esse 66, 66, você vai entender, não vamos chegar lá. Então, ele manda construir uma imagem gigante e ele fala assim, todo mundo agora tem que se curvar. Em Apocalipse 13 está acontecendo a mesma coisa, só que a diferença é que a imagem de Apocalipse 13 ela tem uma diferença em relação à de Nabucodonosor. Vamos ler de novo para ficar claro na sua mente e você vê as conexões. Verso 15. Lhe foi concedido poder para dar o quê? Vida! Essa tal dessa imagem, ela ganha vida. Ela pode respirar, assim como o ser humano respirou depois de ser boneco de barro. Essa imagem tem vida. Para que a imagem falasse e fizesse morrer os que não adorassem essa imagem. Amigos, isso aqui não é literal. É lógico que isso aqui é simbólico. O que a Bíblia está tentando transmitir para a gente de forma muito assim, profunda? Eu vou subir porque eu empolguei. Olha só. A imagem de Nabucodonosor está fazendo alusão a quem? Ao próprio Nabucodonosor. Só que no Antigo Testamento a imagem não falava. A imagem não tinha vida.
Ela ficava lá assim. Só que no Apocalipse 13, a besta do mar e da terra, elas fazem uma imagem a alguém que tem vida. Alguém que fala, que faz, que age, que anda. Ora, pois, quem é a imagem da besta? É lógico concluir que no fim dos tempos vai existir uma figura, um líder, um representante, que eu não sei quem é. Este representante vai ter poder para falar, vai ter poder para agir e para obrigar que as pessoas o adorem e reconheçam a sua magnitude, reconheçam o seu poderio. Porque ele ganha fôlego. Quem é que dá fôlego para ele? O poder. O poder de quem? Da besta da terra e da besta do mar, que agora elas estão juntas, coligadas. Para que esse ícone, esse ser, ele consiga ter poder para atuar, fazer, agir e até mandar matar se quiser. Quem é a imagem da besta? Não é uma imagem de verdade. A imagem é a figura de um representante, de um líder, de um caráter, de uma pessoa. Certo? Vira a página. Vamos continuar. Pergunta 3. Gente, estão conectados ainda? Tá quente, abafado? Eu tô um pouco... Se você quiser, a gente liga mais um. Tá tranquilo ou não? Vai falando aí, que a Joyce tá ali com a gente ali. Pergunta 3. O que a besta da terra faz com que seja aplicado em todo tipo de pessoa? E que história é essa? Aplicar nas pessoas. Apocalipse 13, 10. Galera, esse é o momento no estudo que a gente fica todo assim, ai pastor, o que é isso? Não, marca da besta. Calma, que essa é a parte mais delicada do estudo. É o tempo para falar de marca da besta. Eu já falei da besta, já falei do que é cordeiro, já falei do que é dragão, já falei dos 2 chifres, eu já falei da terra, já falei do mar, agora já falei da imagem, agora eu vou falar da marca. Só que a marca é o coração do estudo. E para não ficar trazendo interpretação escabrosa, coisas assim sem fundamento, eu preciso de um pouquinho de paciência de vocês. O que é a marca? Já falamos da imagem, já falamos do cordeiro, do dragão, dos chifres, terra. Mas e a marca? É agora que é o centro do estudo. Apocalipse 13, 16. Acha aí. Eu vou ler aqui, e você acompanha com os olhos, tá bom? A todos... Não, peraí. A todos. No início do capítulo, a besta do mar persegue só os santos. Que santo? Santo aqui é uma figura do povo puro de Deus, tá? A mulher pura do período dos 1260 anos, certo? Só que aqui, no futuro, a da terra com a do mar persegue a todos, joga um problema para todos. Então aqui envolve uma coisa mundial, universal, global. Pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Aqui o João está utilizando um merasmo hebraico, que é quando ele fala o leste e o oeste, o norte e o sul, o escravo e o rico. Quando fala merasmo é porque está querendo dizer o quê? A totalidade das pessoas. Faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Daqui a pouco a gente lê o 17, deixa eu ver, ele vai cair aqui. Deixa eu só conferir, que a gente já leu o 17. Vamos ler o 17, não, vai ter o 17 ainda. Vai ter o 17 ainda, mas vamos avançar aqui. Marca sobre a mão e sobre a testa? Quem vai impor essa marca? O poder das 2 bestas coligadas, que vai ter um representante humano liderando esse processo. O que é marca? Por que testa? Por que mão? Que história é essa? Eu lembro que em 2003, você tinha quantos anos em 2003? Eu tinha 6 anos. Aí em 2006 eu já tinha 9. E deu um bafafá nessa época de um tal de um chip da besta que ia ser implantado na mão das pessoas, na testa ou na mão, que aí veio a propaganda do Mondex, que é um chipzinho da Mastercard, que ia ser implantado nas pessoas. Isso deu o que falar. Deu um alarde aí. Não sei se você lembra dessa época.
Aí, beleza, o negócio de chip parou de falar. Aí, recentemente, veio de novo à tona esse assunto do chip e tal, e eu era criança na igreja, só que assim, eu com 9 anos, eu ficava prestando atenção, e eu ficava com pânico, achando que ia ter um chip que ia implantar na gente e tal. O mundo pentecostal fala de chip, gente. Você já ouviu isso em algum momento? Sim, você já teve também essa sensação de chip? Ou alguma coisa que vai ser implantada, que é do tamanho de um grão de arroz, tal. Será que é isso mesmo? Que o texto bíblico, não É porque uma coisa é você olhar para o texto e querer interpretar ele da forma que você... Mas outra coisa é a gente cavar na Bíblia e tentar entender ao que o apóstolo João está aludindo, porque o Apocalipse não é novo, né? Ele traz elementos do Antigo. Lembra do que eu falei do fogo descendo do céu, que é referência a Elias e ao Atos 2? Chifre é uma referência à força, cordeiro é uma referência ao sacrifício de Jesus, dragão é Satanás. Então assim, temos que entender isso aí, galera. Uma marca, carimbo, marca, uma marca, carimbo, uma marca, que marca? Olha só, nós vamos perceber no capítulo 13, eu já falei nos minutos anteriores, vou repetir. As bestas e o dragão estão juntos, ok? E o que eles estão fazendo no Apocalipse? É uma contrafação da verdade. Pastor, que palavra difícil. Contrafação. O que é isso? É como se fosse uma paródia. Já ouviu a música, uma música oficial, e quando fazem uma paródia daquela música? Assim, você até consegue cantar a paródia, mas você fica lembrando da letra original. Porque o falso nunca consegue ser igual ao original. O que a besta da terra e do mar fazem é criar uma falsificação de algo que já aparecera antes, algo que era de Deus. Eles criam essa falsificação. Contrafação é pegar a verdade e criar uma paródia da verdade. É um negócio assim, meio parecido, mas só que é falsificado. Eu não sei diferenciar uma bolsa da Louis Vuitton que é verdadeira da que é falsa, eu não sei. Mas tem diferença entre o original e o paralelo, sim ou não? Tem. Então aqui trata-se de uma falsificação. E eu vou provar para você por quê. Tá falando da marca da besta, não tá? E a marca é tal de 666, não é? Beleza. E se eu te disser que existe a marca de Deus? E que a marca de Deus é a original? E a da besta é uma falsificação? Eu vou te mostrar isso aqui. A marca de Deus aparece primeiro na Bíblia e a da besta aparece depois. É sempre assim. O de Deus vem primeiro e a da besta vem depois. Se eu quero descobrir qual que é a marca da besta, é melhor eu entender qual é a marca de Deus, para depois eu tentar investigar qual que é a marca da besta, de acordo com a Bíblia. Eu sempre uso essa frase para não ficar no campo da conjectura. De acordo com a Bíblia. Qual é a marca de Deus? Porque é uma paródia, gente. E nós vamos entender que é só se eu descobrir qual que é a marca de Deus, eu descubro qual que é a marca da besta. Vamos lá? Apocalipse 7. Volta a sua Bíblia, Apocalipse 7. Qual é a marca de Deus? Vamos avançando. Vamos junto. Acharam, gente? Vamos ler aqui a partir do verso 1 até o 8. Depois disso, vi 4 anjos em pé. Só um parênteses para a gente evitar um pouco de desgaste. Aqui vai falar de um grupo dos 144 mil, certo? O meu propósito hoje não é falar dos 144 mil, porque nós já tem um apêndice no estudo que fala de milênio, nós temos um apêndice na apostila, que foi o estudo 6, que fala de quem são os 144 mil. Você talvez não vai lembrar agora. Quem são os 144 mil? Não são literais e não são israelitas. 144 mil são o povo que vai ficar vivo na tribulação e que não vai passar pela morte. Esses são os 144 mil. São os fiéis de Deus que não vão passar pela morte e que vão ver Jesus voltando depois da tribulação. Pastor, não lembro disso mais. Você vai pegar o estudo 6 e vai reler isso aqui, porque vai falar de 144 mil, você vai me cobrar isso agora. Mas o meu propósito não é falar dos 144 mil, mas sim do que acontece com eles. Entendeu? Mas deu para recapitular aqui na minha fala? Que não é literal, que não é Israel,
Já expliquei isso aqui no estudo do milênio. Agora que eu já fiz esse adendo, vamos avançar. Vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. A besta quer marcar na testa, Deus quer marcar na testa. Tá vendo? Testa com testa, marca com marca, Deus e diabo. Então nós estamos falando de uma coisa parecida aqui. Percebeu? E aqui eu sei que é tempo do fim, não é hoje. É isso que às vezes as pessoas confundem. Nós não estamos falando de hoje, nós estamos falando de uma coisa para o tempo do fim. Porque aqui é claramente o selamento, é o período tribulacional, o período do fim. Verso 4. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Selo de quem aqui? No contexto é o selo de? Completem. Deus. No 13 é o selo da besta. Aqui é o selo de Deus. Aí vai. Ouvi o número, eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Aqui não é literal, né? Aqui cada tribo significa um caráter, uma descrição de caráter. 12 é simbólico, né? 12 significa o povo de Deus. E vezes 1000 significa que é uma multiplicação de muita gente. Então, louvado seja Deus que vão ter muitas pessoas fiéis que vão permanecer firmes até o fim. Amém? O mal não vai triunfar não, gente. Vai ter pessoas fiéis. Vai ter. Terão pessoas fiéis. E eu quero, se Deus assim me permitir, estar nesse grupo de pessoas fiéis. Eu não sei quantas pessoas serão, porque 144 mil é simbólico, é um número filosófico, mas eu sei que vai ter gente. E eu quero estar entre esse grupo, as pessoas que vão ser marcadas com a marca de Deus. Posso ouvir mais um amém? Amém. Que legal. Aí tá, 12 mil de Gad, 12 mil de Ruben, 12 mil de Nana, 12 mil, todo mundo, aí deu 144, foram selados com o selo de Deus. O que significa isso? Vamos lá. Anjos que seguram os ventos, representa vento. Eu vou ter que seguir a apostila porque é técnico mesmo, ó. Representa a proteção de Deus sobre a terra. Lembra que eu tinha falado que ventos eram os pontos cardeais? Só que não é só isso, não. Jeremias 4:11 fala que na mentalidade hebraica o número 4 significa totalidade e vento também significa guerras. Beleza? 4. Um anjo que surge do nascente do sol. Um anjo que surge do leste. Gente, vir do leste é símbolo de Cristo. É símbolo da volta de Jesus. Aqui está a explicação, tá? Sempre o Éden ficava no leste. Ezequiel vê a glória de Deus no templo que vem do leste. Tudo que é de Deus vem do leste. E Jesus também ele voltará, assim como o relâmpago, parte do oriente e vai até o ocidente, ou seja, do leste até o oeste. Assim será a vinda do Filho do Homem. Ciro, que era um tipo de Cristo, ele vem do leste. Tudo que é de Jesus e de Deus vem do leste. Por quê, pastor? Porque o sol nasce em qual ponto cardeal? No leste, e eles acreditavam que Jesus era o sol da justiça. Então, se o sol vem do leste, Jesus também vem do leste. É literal isso, gente? Não. É só para você entender que quando fala um anjo que vem do leste, é um símbolo da volta de Jesus. É tipo assim, Jesus está prestes a aparecer. 3. Marcar com selo na testa. O que significa marcar na testa? Vira a página, 1, 2, 3 e virou. Agora nós vamos fazer um parêntese dentro do parêntese. Marcar na testa significa 6 coisas. Quantas coisas que eu falei aqui, gente? Repete. Quantas? 6. Marcar na testa o selo significam 6 coisas. Quer descobrir? Vamos lá. Número 1. Semelhança de caráter. Caráter. Olha o que diz Apocalipse 3:12. Eu estou lendo a apostila. Agora eu vou ficar bem na apostila, tá? Então pode conectar aqui, ó. Ao vencedor gravarei sobre ele o nome do meu e o meu novo nome. Gravarei, ó, gravar. Pegar o meu nome e gravar na pessoa. Só que nome na Bíblia não significa nome. Enzo, Theo, Lorenzo. A gente coloca nome nos filhos hoje porque soa bonito. Naquela época, o nome carregava o caráter, carregava o perfil da pessoa, certo? Então, receber, marcar o nome na testa, significa receber o caráter.
de Deus. É simbólico. Receber o caráter. Receber o nome de alguém é receber o perfil da pessoa, o caráter da pessoa. Número 2. Marcar na testa significa dizer que aquela pessoa é propriedade exclusiva de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo 21 para a gente comentar sobre essa propriedade. Êxodo 21, página 71. Êxodo 21, verso 6. Marcar na testa significa semelhança de caráter, eu vou ficar recapitulando, tá? E significa também que aquela pessoa é propriedade de quem recebeu, de quem a marcou. Se foi Deus, ela é propriedade de Deus. Se foi o diabo, ela é propriedade do diabo. Pertence. Eu vou mostrar para você. Êxodo 21, verso 6. Ó. Diz assim: então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta. E o seu dono furará a orelha dele com um furador. E ele será seu escravo para sempre. Escravo aqui não é o mesmo escravo da escrava Isaura, não, viu? Escravo aqui era... Os escravos tinham direitos, eles eram alimentados, não podia ser batido. Era escravo a mesma coisa que servo, tá? Só para não entrar na polêmica aqui. O servo que pertencia ao Senhor, e era tão legal, olha o que eu vou falar aqui, gente, que frase estranha. Às vezes era até legal ser servo, porque você não tinha preocupação jurídica, civil, você não respondia por si mesmo e você ganhava água, comida. Então tinha servo que queria ficar morando com o patrão para sempre, porque o patrão era tão legal, era uma vida tão legal que eles gostavam de ser servos. Então, só para comentar isso aqui. Furará o que do servo? Com um furador, e ele vai ser seu escravo para sempre. Então tinha uma identificação na orelha. Tipo, já viu aqueles bois que tem aquele número? Para quê? Para que se o boi fugir de pasto, você consegue achar o animal. Meus tios mexem com agricultura, né? E não marca só a orelha, não. Tem um ferro que você marca também aqui atrás e tem as iniciais do nome do dono. Tss. E é importante, porque essa marca faz com que se o boi se perca, saiba de onde que é esse boi. Então, aqui o servo recebia a marca para dizer quem é o patrão dele, quem é o senhor, quem é o seu senhor. Ah, deixa eu ver a marca. Agora vamos trazer para o tempo do fim. Quando a marca foi imposta, seja ela de Deus, ou seja ela da besta, quem receber pertence ao Senhor, ou pertence à besta. Recapitulando, semelhança de caráter. Segundo, propriedade. Terceiro, proteção. Não vamos ler esse não, porque esse aqui é para a gente ganhar tempo. Proteção. A praga ia passar sobre o Egito. Lembra desse episódio? A 10ª praga, qual era a atitude que os hebreus tinham que fazer no umbral? Passar o sangue nas vigas ou nos umbrais. O anjo da morte ia passar e ao ver a marca, o anjo ia passar por cima. É daí que vem a palavra Páscoa, passar por sobre. Marca, as casas estavam seladas. O selo era um símbolo de proteção. Então, quem recebe o selo de Deus é protegido. É por isso que o cristão não tem que ter medo da tribulação. A tribulação vai acontecer aqui na Terra, e nós vamos falar sobre tribulação daqui 15 dias, que eu sei que está todo mundo ansioso para a tribulação. A tribulação vai acontecer. Misericórdia, né? Ansioso para aprender sobre o tema. Né, Isabel? Aprender sobre o tema, que tribulação já tem um demais. Ó, quando estiver no período de perseguição, quem tiver a marca de Deus vai estar o que, gente? Protegido e não tem que temer. Ou seja, as pragas não vão pegar os salvos. Por quê? Eu vou explicar. A besta está perseguindo quem? Os remanescentes, que é o povo fiel, 144 mil, que fica no final. Beleza? A ira da besta, a besta vai continuar perseguindo eles. Muitos vão ser perseguidos, talvez alguns sejam mortos pela besta. O que eles não vão receber alvo é das pragas que vêm de Deus. Então, os juízos que vierem de Deus não afetam eles. Mas pode ser que, sim, pode ser que a besta consiga capturar alguns e alguns sejam presos e até mortos. Isso a própria profecia fala que vai acontecer, né? Que algumas pessoas vão ser perseguidas, vão ser presas, certo? Alguns não vão passar pela morte, mas pode ser que alguns passem, certo?
Então, proteção do juízo de Deus, não da perseguição da besta. 4. Consciência e ação. Ser marcado, receber a marca é símbolo de consciência e ação. Ah, ufa, agora chegamos na tal da fronte e da mão, né? Fronte e mão. O que é isso? Receber na fronte e na mão. Será que é o Mondex da Mastercard? Será que é um chip? Será que é um chip subcutâneo? O que é isso, gente? O que significa isso? Acho que eu não coloquei aqui, não. Não, coloquei não. Vamos lá. Repita comigo. Bíblia explica Bíblia, vai. Vamos deixar a Bíblia falar. O que é receber na mão? O que é receber na marca na testa? Abra sua Bíblia em Deuteronômio 6. Ah, essa parte é legal. Porque nós vamos aqui eliminar uma coisa que o mundo pentecostal fala direto disso aqui. Os futuristas, gente, falam que é marca mesmo, que é um chip mesmo. Tem uns que falam que é a internet. Olha só, cheio de interpretações aí alegóricas. Agora a gente vai para a palavra de Deus e vai tentar ficar com o simples. A palavra de Deus é simples. Ah, pastor, mas eu queria ter detalhes sobre esse assunto. Eu não consigo te fornecer detalhes, porque a profecia não dá todos os detalhes. Mas os detalhes que a gente precisa saber, ela fornece. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Deuteronômio capítulo 6, versos 5 até o 8. Diz assim, ó. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o quê? Eu falo para a gente interagir, tá? De toda a sua e com toda a sua força. Agora, olha que bizarro. Tá vendo a palavra força? No original é a mesma para chifre. Com todo o seu chifre, é porque no hebraico a palavra para chifre e a palavra para força são a mesma. É só uma curiosidade aqui, para a gente poder entender por que a besta tem 2 chifres, porque ela tem 2 forças principais como pilares. Poder civil, poder religioso, tá? Bem aleatório aqui, só para a gente comentar. Vamos lá. Ih, perdi. Verso 6. Achei. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Até aí tudo bem. Estarão aonde? Só que só um comentário aqui. Põe a mão no seu coração. O hebreu acreditava que a mente dele ficava aqui. Ele acreditava que a parte de raciocínio, de centro de emoções, porque quando você fica ansioso o coração não bate mais forte. Então qual era a interpretação simplória que eles faziam? É aqui que está a mente, é aqui que está o centro. Então, receber de todo o coração as palavras de Deus quer dizer o quê? Receber no centro da sua mente, da sua consciência. Vamos continuar. 7. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Que palavras são essas? É legal demais isso aqui. Vamos para o... o verso 8, ó. Também deve amarrá-las como sinal. Selo é sinônimo de sinal. Na sua mão. E elas lhe serão por frontal, testa, entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Referência a Êxodo, a Páscoa. Não tinha que pintar o umbral, pois aqui essas palavras tinham que estar estampadas no umbral. Essas palavras no seu coração. Essas palavras na testa. Essas palavras na mão. Essas palavras nos umbrais. Essas palavras nos umbrais. Essas palavras na testa. Essas palavras na mão. Essas palavras no coração. Que palavras? Aqui estamos chegando no cerne do assunto. Ó. A marca tem a ver com essas palavras. Esses ensinamentos. Que ensinamentos? Capítulo 11, verso 18. Vamos lá, Deuteronômio 11, verso 18, só para complementar. Para incrementar o estudo. Quem pode ler Deuteronômio 11, 18 e o verso 20? Não, só o 18 mesmo. Alguém para ficar dinâmico? Então, entendeu o que é testa e o que é mão? Eu vou explicar.
Não, pastor, eu quero saber as palavras. Calma, eu vou falar das palavras. Eu vou falar primeiro da testa e mão. Se o hebreu amarrasse essas palavras na mão, ele ia ficar vendo elas toda hora. Ó. Tá andando, olha aqui. Você já viu quando você tem que amarrar, você recebe uma pulseirinha de lembrança? Que a pulseira tem o objetivo de te lembrar alguma coisa? Toda hora você fica assim, ó. Você tá vendo. Agora, e se eu coloco na minha testa? Toda hora que eu olho para um refletor, eu vejo aquela palavra. Por isso que o judeu tem um ritual lá, que eles marcam, colocam a Torá, um pedaço da Torá na testa e ficam fazendo assim, ó. Eles pegam meio que literal, é uma tradição antiga que eles resgatam. Mas aqui, colocar na testa e colocar na mão pode significar duas coisas. 3. A primeira é que eu tenho que ficar lembrando aquilo. É uma coisa que faz parte da minha identidade. Tá na mão, tá na testa, não tem como tirar. Tá no coração, não tem como tirar. Anda comigo, anda comigo. E a segunda coisa é que mente é símbolo de consciência, de entender. Eu entendi, eu aceitei. É decisão. E mão, na cabeça hebraica, por que amarrar na mão? É porque braço era símbolo de trabalho. Braço era símbolo de ação. Então, se eu amarro no braço, quer dizer que as minhas ações e o meu trabalho giram em torno do compromisso com as palavras que eu fiz. As palavras estão na mão e mão é símbolo de trabalho, de obra, de ação. Se as palavras estão na mão, quer dizer que eu fiz um compromisso de que o meu trabalho, o meu agir, o meu pensar vão girar em torno daquelas palavras que estão impressas ali. Que palavras? Volta para Deuteronômio 6. Que palavras? Vamos lá. O Shema. O Shema é o que está em Deuteronômio 6, verso 4. Diz assim: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. O Shema, gente, é o ouve, Israel. Ouve, Israel. Escute, Israel. Yahvé, nosso Deus, é o único Senhor. Ame. Ame o Senhor seu Deus. Ame. Ame o Senhor seu Deus. Como assim ame o Senhor seu Deus? Que palavras devem estar ligadas ao meu umbral? Qual é o contexto imediato de Deuteronômio 6? O contexto imediato é Deuteronômio 5. Capítulo 6, palavras vão ficar na sua testa. Que palavras? Capítulo 5. Os 10 mandamentos, galera. O que está escrito no título do capítulo 5? Os 10? Ah, pastor, não era Êxodo 20? De novo, é porque em Deuteronômio tem a repetição para a nova geração que iria entrar na Terra Prometida. E aqui tem um simbolismo muito bonito. A nova geração é uma geração que recebe crença da parte de Deus de que vai ser uma geração vitoriosa. A nova geração que vai assumir Canaã é uma geração que tem direito de ouvir os mandamentos de novo, para que eles não cometam os mesmos erros da geração anterior. E depois que os 10 mandamentos são repetidos, os 10, galera, não terás outros deuses, não farás para ti imagens, não tome o nome de Deus em vão, lembre-te do dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, vai repetindo tudo. Depois que termine, agora vem o verso 22. Rapidinho. É Deuteronômio 5, 21. É o 10º mandamento, ok? Ok? Não cobice a casa da mulher, não. Acabou o último mandamento, olha o verso 22. São estas as palavras. Grifa palavras, para você entender que a palavra palavras se referem às mesmas palavras do verso 6 de Deuteronômio 6, que devem estar na mão e na testa. Então, as palavras do capítulo 6 são as palavras dos 10 mandamentos, que deviam estar na testa do povo para eles ficarem firmes diante do Senhor. Ufa, que exercício de interpretação. A gente está indo lá no profundo, né, gente? Lá no Antigo Testamento, entendendo essa questão de mandamentos, de selos, de tudo mais. Mas calma, que ainda tem o ponto número 5. Obedecer e cumprir. Agora eu estou na apostila já. Obedecer e cumprir o quê? Mandamentos. Galera, vamos ler os tópicos juntos? Vamos ler aqui na apostila? Não, eu vou ler e você acompanha com os olhos. Em Deuteronômio 6 é pedido para se atar os mandamentos nas mãos, ok?
E o capítulo 5, as palavras se referem aos 10? Próximo. É uma questão de obediência e desobediência. Marca da besta e selo de Deus é uma questão de obediência versus desobediência. Está claro no contexto aqui. Próximo. Envolve uma mudança dos mandamentos. Daniel 7:25. Eu vou falar aqui de qual você vai lembrar. Ó. Ele falará palavras contra o Altíssimo, proferirá palavras contra o Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. O chifre pequeno trabalha mudando a lei. E a besta da terra e a do mar também estão tentando atacar a lei, porque é uma questão de obediência. A obediência de Deus versus a obediência ao mal. Só que o mal está tentando propor uma paródia dos mandamentos de Deus. Essa parte é legal, vai chegar lá. Calma aí. E envolve ódio pela Santa Aliança. Mas as tábuas dos 10 mandamentos eram as tábuas da aliança. Vira a página, virou? Virou. A aliança de Deus se baseia nos 10 mandamentos, acabei de falar. Deuteronômio 4:13. Esse vale a pena ler. Deuteronômio 4, eu já estou com a minha Bíblia aberta, e você? Deuteronômio 4, verso 13. Olha o que diz. Então ele anunciou a sua aliança. Gente, esse texto é profundo. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então tem a ver com aliança. E a aliança tem a ver com os 10 mandamentos. Pastor, 10 mandamentos para cá, 10 mandamentos. Toda hora está falando desses mandamentos. Por quê? É mais forte do que você imagina. Ponto número 6. Tem a ver com a observância de um mandamento que se relacione com a adoração. Opa, peraí. Mandamento que se relacione com a adoração? O que é adoração? De acordo com a Bíblia, adoração. Adoração é prestar um culto reconhecendo alguém. Certo? Eu adoro uma pessoa ou alguém quando eu reconheço um culto à autoridade daquele ser, daquela coisa que eu estou prestando adoração. Ou seja, no Antigo Testamento, a adoração era quando eu reconheço esse alvo como o meu Senhor. Quem dita as regras para mim. A quem eu presto uma homenagem, adoração. Qual mandamento tem a ver com adoração? É o 4º mandamento. Por quê? Vamos para Apocalipse 13. Apocalipse 13 é o capítulo da noite. Estamos terminando, tá? Apocalipse 13. Gente, tá legal? Tá legal? Estão gostando do estudo? Vamos junto então. Apocalipse 13, volta lá para o capítulo principal. 13, 4 e 8. Diz assim, 4 e 8. Eu vou ler aqui. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, quem pode lutar contra ela? Peraí. Adoraram a quem? Não, ao dragão. Olha o texto, E adoraram o dragão, porque deu autoridade. A besta é só um fantoche. Quem está querendo receber adoração por trás dos bastidores? O diabo. Então aqui, vocês estão entendendo que é uma questão espiritual, gente? Vocês estão entendendo que o estudo é tenso? Não é sobre pessoas ou sistemas. É sobre um inimigo mortal que está por trás, querendo, acabar com a nossa vida. Então quem está querendo receber adoração é o diabo, ele que está por trás das bestas. Dona besta, vai a primeira do mar, depois a da terra. Mas quem está por trás articulando tudo? O diabo. Ele quer adoração. Ele quer adoração. Ele quer que as pessoas... Lembra quando ele tentou Jesus no deserto? Qual foi o âmago das tentações? Eu vou te dar os reis do mundo. Se você se prostrar e o quê? Me adorar. O diabo queria receber a adoração de Cristo. Ele vai querer fazer a mesma coisa comigo e com você no fim dos tempos. Tudo é questão de adoração. Eu empolgo, gente, que esse tema é muito forte. Olha o verso 8. Capítulo 13, verso 8. E ela será adorada. Quem falou que a besta ia ser adorada? Foi a Juliane, né? Você falou que a besta ia ser adorada. E aqui ela é mesmo. Então, primeiro é o dragão,
depois a besta. Mas é tudo a mesma coisa, é tudo do mal. Olha só, ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, a apostila está pedindo para comparar a adoração do dragão à adoração de Deus. Agora vai para Apocalipse 14, 7. Apocalipse 14, 7. Dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, porque é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o quê? O céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Peraí. Eu não falei que é sobre paródias? Eu não falei que é uma imitação da... no capítulo 13, quer que adora o dragão e quer que adora a besta. No 14, quer que adora aquele que... Não está o nome da pessoa aqui, não. Está falando só a característica dele. Aquele que fez o céu, a terra, o mar e fonte das águas. Pois no capítulo 10 de Apocalipse fala céu, terra, mar e tudo que neles há. Ora, pois, tem um Deus que está implícito nessa característica. E para eu encontrar esse Deus, eu só encontro ele em um mandamento. Em um. Dos 10 só tem um que fala essa característica. Céu, terra, mar e tudo que neles há. Qual que é o mandamento? Vai para Êxodo 20. Olha que forte esse estudo, gente. Isso é forte demais. Quando a gente falou de sábado, lembra do estudo do sábado? Lá atrás, eu falei, gente, o sábado vai voltar no curso. E está voltando mesmo. Só que ele está voltando agora com a força escatológica. O sábado, ele está entrando num contexto de tempo do fim. É uma coisa divisor de águas. O sábado não é só um reconhecimento mero de Deus hoje, mas ele também é um divisor de águas para o tempo do fim. Pelo menos é para isso que a profecia está apontando. Gente, achou o Êxodo 20? Alguém pode ler o Êxodo 20, 11? Êxodo 20, 11. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por que ele separou o sábado e santificou? Porque ele fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aí ele separou o 7º dia para celebrar isso. O selo da criação de Deus, e que marcou com selo a criação, foi o 7º. Porque foi no 7º que o primeiro casal reconheceu quem era o Senhor da vida deles. Eu te adoro porque tu és meu Criador. Eu te adoro porque tu me fizeste. Eu te adoro porque olha tudo, olha essa natureza maravilhosa. O sábado foi o dia separado para reconhecer isso. É por isso que Deus recebe a adoração. Só que a evidência bíblica não para por aí, não. Olha aqui na apostila aqui, ó. O sábado é o mandamento distintivo em meio aos adoradores do Deus verdadeiro. Êxodo 31, 13 ao 17. Ezequiel 20, 12 e 20. Vamos para Ezequiel? O Êxodo aqui a gente já leu em outros estudos, mas o Ezequiel a gente nunca leu ele na vida, esse texto. Mas vale a pena você grifar para depois conversar com a sua família. Ezequiel 20. Olha que legal. Eu vou falar a página, tá? 786. Olha em cima. Vamos junto. 20, 12 e 20. Esse texto é inédito, hein? Nós não lemos esse texto ainda. Será que lemos? Já lemos, né? Marcou. Ai, gente, vocês são alunos legais. Valeu, participe, é isso mesmo, vamos junto. Então a gente já leu já, eu que não estava me recordando. Então faz o seguinte, lê pra gente, Álvaro. 20, 12 e 20. Vamos lá, 12 primeiro, depois o 20, vai lá. Tranquilo. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Santifiquem os meus sábados para que saibam que eu sou o Senhor seu. Dá a ideia de posse. Percebeu? Gente, é a Bíblia que está dizendo. O sábado é um sinal de posse.
Eu pertenço a Deus, é o meu sábado e você vai ser meu também. Você, adorador, que separar este dia, também vai ser meu. Você está indo para Iá, você está desconfiado. Tô brincando. De Deus, de acordo com a Bíblia, eu coloquei. E aí de lá ela já colocou, de acordo com a Bíblia, a marca de Deus é o sábado, do 7º dia, que simboliza a autoridade como Criador e Salvador. Louvado seja Deus, Iá. O Espírito Santo trabalha, meu amigo. Pessoal do fundo aí, vamos junto, hein? Isaías 56, eu não vou, fala do sábado também, mas agora eu coloquei aqui esse retângulo. Esse aqui nós vamos ler como um grande coral. Podemos ler em voz alta? Tá bem grande porque tem que ler alto, em voz alta. Vou contar até 3, tá? O quadrado gigante, o retângulo. 1, 2, 3 e... Tudo que o diabo mais deseja é que nos esqueçamos de que Deus é o Criador. Por isso, ele quer que ignoremos o único mandamento que afirma isso, o mandamento do sábado, que, ironicamente, é o único que começa com a palavra lembre-se. Você não imaginava que o estudo era sobre isso, né? Que a gente ia chegar até aqui para falar dessa questão. É sobre isso, galera. Mas a Globo não mostra essas informações. A expressão. Mas Deus te trouxe até aqui. Você sabia que você é perseverante? Você sabia que você é perseverante de estar aqui? Quem ficar até o final vai ouvir muita coisa forte. E semana que vem vai ser forte demais. Porque tudo vai... De remanescente. Você falou na ano passado. Louvado seja Deus, Tati, é isso. Quando e como acontece o selamento? Pastor, era sobre marca da besta, você não está falando da marca de Deus. Calma, quando eu falar da besta vai ser uma tacada só, vai ficar bem claro. É por isso que eu estou falando da de Deus primeiro, porque quando chegar na da besta é só pegar e colocar o oposto. Aí vai ficar mais fácil. Quem é que ocorre o selamento? Vamos lá, número 1, Deus é quem sela. Número 2, é dado quando a palavra da verdade é dita e aceita. É dado quando o Espírito Santo é recebido no coração, porque no Novo Testamento, o receber o Espírito Santo também é receber o selo. Algumas pessoas criticam os adventistas, deixa eu falar disso aqui. O adventista fala que o sábado é o selo de Deus. E aí? Amigo, várias coisas na Bíblia são o selo de Deus, várias coisas. Isaías fala que a lei é o selo de Deus. O Novo Testamento fala que o Espírito Santo é o selo de Deus. Deuteronômio fala que são os mandamentos. E Ezequiel fala que é o sábado. Êxodo 31 fala que é o sábado. Só que as pessoas têm dificuldade em diferenciar o selo da conversão. Quando que eu recebo o selo da conversão? Quando eu aceito Jesus e passo pelas águas. Eu recebi o selo da conversão. Esse é um selo, que é o Espírito Santo. Só que Apocalipse 7 está escrito num contexto que faz alusão a Ezequiel 9, que é marcar o servo sobre a testa. E Ezequiel 9 é o mesmo contexto que depois fala que o sábado é a marca. Então, no tempo do fim, presta atenção nisso aqui, ó. No tempo do fim vai acontecer um selamento específico e especial para os habitantes do tempo do fim que morarão e viverão nos últimos dias da história do mundo. Este selo especial é a obediência aos mandamentos, específico com ênfase ao sábado. É isso que as pessoas que criticam o adventista, eles esquecem que existem vários tipos de selos. Quando a gente fala o sábado é o selo de Deus, nós estamos falando que ele é o selo de Deus pro tempo do fim, num contexto escatológico de decisão entre o certo e o errado. Mas o Espírito Santo continua sendo selo, os mandamentos continuam sendo selo, mas o sábado é um selo específico. Ficou claro isso aqui, gente? Ficou claro isso aqui? Tranquilo, até esqueci a folha. Vamos lá, vira a página. 6. O que é a marca da besta? Finalmente, vamos ler o 17 e o 18 do 13. Volta para Apocalipse. Tem que divertir, né, gente? Nosso dia já é tão pesado, né? Então a gente é um tema forte, mas a gente tem que... Obrigado por me proporcionar esse clima leve, tá? Eu fico feliz de estar com vocês. Apocalipse 13, 17 e 18. Para ficar interativo, uma pessoa que não leu ainda, lê pra gente. Apocalipse 13, 17 e 18. São os 2 versos que faltavam para fechar aqui. Vamos lá. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome.
está a sabedoria? Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de ser humano. E esse número é 60. Olha para a tela, rapidinho. Olha aqui. A marca do Deus Criador é o 7. Só que a oposta é 666. Na verdade, não é, as pessoas falam 666, mas é 600 mais 60 mais 6. E aqui você vai entender a diferença. O número 6 na Bíblia sempre é utilizado num contexto humano. Qual foi o dia da criação que o homem foi criado? No 6º. E qual foi o dia que foi usado para celebrar a criação de Deus? No 7º. Então o 6º ele é número de homem, porque coisas humanas, princípios humanos, medidas humanas, utilizam o número 6. O número 6 na Bíblia é símbolo de um homem, humano. Coisas de Deus, coisas perfeitas, sempre aparece o número 7. 7 festas, 7 semanas, 7 dias, 7 para cá. Tudo que é perfeito e Deus é 7. Tudo que é imperfeito e humano é 6. Agora você vai ficar chocado com a coisa. 666? Você que está com a Bíblia no celular, e você que está com a Bíblia física, abre em Daniel 3. Daniel 3. Lembra que eu falei da imagem que foi levantada na planície de Dura? A imagem de Sadraque, Mesaque e Abednego? Vamos falar dessa imagem que você vai ver o que é 666, de onde que o 666 nasce. Daniel 3. Os preteristas falam que 666 é referência a Nero. Só que eles pegam o 666 e querem fazer um negócio chamado gematria. O que é isso, gente? Enquanto você vai abrindo, eu vou falando aqui. Gematria é quando a gente pega letras e transforma letras em números. Aí eles pegam o nome de Nero e botam 666 no nome de Nero. Só que dá para fazer gematria com o nome de várias pessoas. Gematria é você pega a letra dos nomes e traduz para número. Então os preteristas falam que o Nero é a besta. Mas eles se esquecem que João escreveu o Apocalipse não tendo o contexto grego em mente, mas tendo o contexto hebraico em mente. O que está escrito, gente, em Daniel 3, verso 1? Abre aí no celular, Almeida Revista Atualizada, ou Almeida Revista e Corrigida, só o Álvaro. Lê pra gente aí, Ju, no verso 1 na NA. 3:1. Isso. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Quantos metros de altura? E de largura? 2 metros e 70. Só que está em metros. A unidade medida na Bíblia NAA está em metros. No original não é metro, não, é côvado. Álvaro, lê pra gente como que está na ara em côvado. Você pode ficar de pé e virar para eles. Olha como é que está no original, ó. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. O rei fez uma estátua que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Côvado é a unidade de um antebraço. Faz assim com seu antebraço. Isso aqui é um côvado. Então, quando eu transformo côvado em metro, dá 27. Mas em côvado é 60 por 6. Ora, 60 por 6, 66. 66 é a unidade de medida de Babilônia. Tudo que Babilônia fazia, tinha o 6. 600 era o número do panteão de deuses. 600 era representado os deuses maiores do panteão babilônico. Então, os 6 e 600 eram o panteão de deuses. E 66 é a referência da estátua. Então, o que é 666? É simbólico, galera. 666 está querendo dizer o seguinte, é uma marca que caracteriza o homem. É um número... Isso é chuva? Cai a chuva, Senhor. Amém. 6 é um número que representa o quê? Uma ação humana, uma coisa de homem. É só isso. É um estabelecimento, uma coisa, quem que criou? Quem que fez a estátua? Um homem, e não Deus. Então, o que é o 666? É a marca que vai ser usada para representar alguma atitude humana que está querendo ficar no lugar de uma atitude de Deus. Beleza, pessoal?
Agora é o grande finale. Mas antes de falar o grande finale, que esse aqui é forte mesmo. Eu vou mostrar um negócio forte no slide. Só tá no slide. Quem não vem no presencial não vai pegar o grande finale. Mas antes, perguntas. Quantas noites eu passei sem dormir, 12 anos, com medo Com medo? desse 666? Como era que eu É mesmo? não pegar essa marca da besta? Abre o coração, Ju, porque talvez a sua dor foi a minha quando eu tinha 9 anos e talvez possa ser de alguém que cresceu num contexto aqui. Você que está nos ouvindo aí, eu sei que muita gente não pôde vir hoje, talvez essa também foi a sua dor, mas a gente está aqui pela tecnologia te alcançando também. Ó, o grande finale, hein? Vai mostrar lá o grande finale. Galera, são quantos mandamentos que estão na lei de Deus? 10. Se resume em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A segunda tábua me ensina como amar o próximo. Do mandamento que vai honrar teu pai e tua mãe, até o cobiçarás. Tranquilo? E a primeira tábua me ensina a como amar a... Nós já aprendemos sobre isso. Mandamento 1. Olha lá. Não terás outros deuses. Eu reflito que eu amo a Deus quando eu cumpro o mandamento 1, sim ou não? Não farás para ti imagens. Não tomarás... Ai, gente, eu arrepio nessa parte do estudo. Está me dando até um frio na barriga aqui, porque isso aqui é forte. A descoberta de hoje vai revolucionar até você que é adventista, viu? Viu, Joyce? Vai para você contar para as pessoas disso aqui, ó. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eu também reconheço a Deus quando eu guardo esses 4 aqui. Tranquilo? Eu vou te mostrar que as ações da besta da terra são uma imitação dos 4 mandamentos. E quando chegar no 666, você vai se surpreender. Que o 666 faz paralelo com o 4. Você não falou isso na serra, não. Falei não? Falei sim. Acho que eu não mostrei isso aqui. Está preparado para ver a intertextualidade e os termos que se repetem? Eu grifei, eu coloquei o grife vermelho e azul. O vermelho no do mal e o azul no do bem, mas a palavra é a mesma. Só quando chega no sábado que a palavra é outra, mas aí você vai entender o paralelismo. Vamos lá? Está preparado para ver isso aqui? Você vai ver e ouvir toda a verdade, só quem ficou até o final. Ações da besta da terra. Não terás outros deuses, mas ela faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Opa, quando eu adoro alguém, eu estou colocando esse ser como meu Deus. Então, tá ou não está no verso 12 pisando no primeiro mandamento? Verso 14, e você vê que é sequencial, ó. 12, 14, 17 e 18, é sequência. Que façam uma imagem à besta. Não farás para ti imagens. O segundo fala para não fazer imagem, mas a ação da besta é para fazer imagem. Tá vendo o paralelismo linguístico? 3, a besta lhe difamou o nome, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Pois não é para tomar o nome de Deus em vão, mas a besta toma o nome e faz o nome dela prevalecer. Arrepio isso aqui. No paralelismo, vamos fazer um paralelismo? Lembre-te do dia de sábado. O que está em paralelo? O sábado é um número. É o número 7. É numérico. É um princípio numérico. Qual é o princípio numérico do Apocalipse 13 que rebate isso aqui? Esse número é 666. O que é o 666, então? O que é a marca da besta final dos últimos dias? Você não esperava ouvir isso. Tem que ser um dia da semana que imite a guarda sabática. Tem que ser um dia da semana que seja uma paródia da guarda sabática. E qual é o dia que o mundo, convenientemente, enxergou como sendo o dia para isso? O domingo. Então eu te mostrei, usando só a Bíblia, que tudo indica, a evidência é forte, de que a marca da besta no tempo do fim tem a ver com mandamentos, a quebra de todos os primeiros. Pastor, por que não está falando de honra teu pai e tua mãe ali? Porque o foco do diabo não é impedir que você faça o bem ao próximo. Ajudar o próximo até os adoradores do diabo fazem. O foco dele é que você não adore a Deus. Então ele quer pisar na primeira tábua. As ações da besta pisam um por um os 4 primeiros mandamentos. E quando chega no 4, troca o 4 por um falso dia de adoração. Mas o Apocalipse não fala qual é esse dia. Ele não fala porque está escrito em códigos. Mas para quem sabe ler, um pingo é letra. É só a gente fazer a interpretação que a gente chega nessa conclusão.
Esse aqui é avançado. Eu aprendi com um doutor em Apocalipse lá da Andrews esse esquema aqui. Muito legal. Forte, gente. O mais impressionante é que o mandamento é muito claro. Deus tem um plano para sua vida. Está escrito ali, o homem tem um monte de subterfúgio para tentar... Mas é um mandamento esquecido, André. Ninguém está falando disso, cara. Então o fato da gente estar falando aqui diz muito sobre o caráter desse estudo. Eu queria que você pegasse essa mensagem. Diz muito sobre onde Deus está querendo que você sirva Ele. Como Deus quer que você o sirva. Que Deus possa abrir os olhos de cada um de nós aqui, amém? Fica de pé que acabou.